Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Juntinhos para a gente conhecer mais uma querida aqui do nosso ladinho que louva, adora e mais do que louva e adora, também ajuda com a criançada, tá lá no Ministério, no Manaim Kids, delícia. Mas ela vai contar um pouco dessa história para vocês, como ela chegou, não só na igreja, mas como ela chegou até Jesus. Vamos lá, bem-vinda, Dani. E aí, minha linda, conta um pouco como foi tua conversão. No colegial, estava no colegial, a Rebeca era da minha classe. Rebeca, minha filha, né? A Rebeca e a Milena, né, filha da Marília. A gente ainda não se conhecia muito bem, não éramos super amigas, mas éramos colegas de classe. E um dia elas convidaram, era uma Páscoa, e elas convidaram para ir num acampamento da igreja Palavra Viva. Você nunca tinha ido nenhuma célula, nunca tinha entrado nada em igreja, nada? Não. Você foi direto para o acampamento? A minha família é católica, toda católica, a gente tá adolescente, né, 16 anos, tinha uma outra amiga junto, a Viva, então elas, vamos animar, vamos para uma viagem junto no feriado. Não tinha outro programa, falei, tá bom, vamos. Na verdade, até os pais da Vivian pagaram para mim, assim, para eu ir, porque, enfim, fomos lá pro acampamento. O tal do acampamento. Pro tal do acampamento, né? Sabia que era um acampamento de igreja, né? Não é que não sabia, sabia. Quando chegou lá, enfim... A gente conversou bastante, né? A Rê já tinha me escrito algumas coisas e foi indo, assim. No começo eu falei, putz, será, né? Onde será que eu vim parar? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, né? E a Vivian, enfim, já ia já tinha algum contato da igreja, os pais dela iam e tal. Então, talvez tenha sido por isso até que eles tenham pago, deixa eu arrumar mais uma amiguinha para estar junto, que vai na igreja. Nessa época já tinha célula na casa da Marília, nós fazíamos uma vez por semana uma célula para essa moçada, porque as nossas filhas que estudavam juntas, a Milena com a Rebeca, elas tinham um grupo de amigos aqui em Alphaville, mas ninguém ia para a igreja. Então as mães, sempre as mães, resolvemos que nós íamos fazer uma célula só para a moçada. E eles iam lá na casa da Marília, ficava muito lotado, muito cheio. Às vezes a rua ficava cheia de carro, mas você pensa que o pessoal ia para a célula? Não, eles iam ali para namorar, subia em árvore, punha música alta lá fora, ficava lá fora fumando. Alguns entravam, mas eu não sabia que você ainda não tinha ido, porque foi nessa turma que foi feito o convite para ir para o acampamento. Então, a célula veio depois, o acampamento é que realmente para você foi primeiro, né? Foi decisivo, e ali eu no começo eu estranhei, depois eu ouvi e me converti. Agora me conta uma coisa que hoje, quando eu lembro, eu dou risada. É verdade que no meio disso você ligou para sua mãe e que você falava, mãe, me tira daqui? Quem foi que me contou isso, que você estava tão preocupada com o que você estava vendo e ouvindo que você queria ir embora? Tem um exagero, né, da nossa amiga, mas teve né, num começo, tipo, será, né, o que eu estou fazendo aqui? Mas depois eu fui ouvindo e eu realmente me converti, aceitei a Jesus. Quando eu voltei para casa, isso foi uma crise no meio da minha família, que eles não aceitaram, né, principalmente minha mãe, como assim, né, tá sendo influenciado, 16 anos, né, eu falei, não, mãe, mas... Eu tive que, ao longo do tempo, mostrar isso para ela. Não falar, mas vivenciar aquilo que estava acontecendo. Entendendo
E daí veio a célula, né? Então, assim, não tinha carta, né, para ir para a igreja, né, a palavra vive em São Paulo. Vocês então, eram adolas, não tinha jeito, Íamos na célula, então ia lá na célula toda semana, dos jovens todos, e alguns jovens também se converteram. Eu lembro que assim, os acampamentos, cada acampamento, o número ia aumentando, a gente ia vibrando ali com muitos jovens, com muitos amigos que foram realmente impactados. Você sabe que eu ouvi um testemunho da Marília, né, que abria, a dona da casa que abria as portas, que o próprio, um dos porteiros lá do residencial que ela mora, chegou para ela e disse assim: a senhora não faz ideia, porque os roubos que nós tínhamos aqui de carros, os próprios jovens, filhos, os que moravam lá, eles roubavam por causa de droga para trocar aquilo que roubava, objeto de roubo, por droga. E ele disse que tinha parado, não tinha mais isso. Pela conversão, que linda, não tinha ouvido essa história pela ainda. Conversão que estava acontecendo com os jovens, Dani. Muitos jovens ali foram tocados, alguns permaneceram, outros estão um pouquinho afastados. Mas a palavra foi plantada, vai chegar um momento que Deus pode resgatar. Tudo a seu tempo. Claro, claro. Né? Minha própria irmã, arrastei algumas vezes lá e tal, mas foi no tempo certo, né? Então, hoje está casadíssima, está gravidíssima, está tudo lindo e está aos pés do Senhor com tanta paixão. E é uma coisa linda. Esses dias eu estava até falando com o Felipe depois da entrevista dele, e pensar que a gente se converteu no mesmo ano. Eu não sei se você chegou a fazer essa associação. Não sabia. No mesmo acampamento. É mesmo? No mesmo acampamento não, porque ele não se converteu no acampamento, mas ele estava lá. Entendi. Né? A gente não tinha esse contato próximo, direto, né? Porque era a mesma igreja, era a palavra viva. Você imagina que Deus tem um plano para todas as coisas, coisa né? No linda, momento né, certo que brinquei com ele. Deus já sabia que seríamos família, né? Então, teu cunhadinho. Durante muitos anos eu fui à igreja sozinha, como ele também, né? Orando pela minha família, porque assim, como não tinha carta, eu acabava indo na igreja aqui, fui em algumas outras igrejas até há 20 anos atrás, não faço a conta, né, dos 20, mas Vocês eram crianças, ninguém tinha carro, então, nem nada, como ir para São Paulo? Por muitos anos, eu ia sozinha à igreja, eu era a única. Mas a sua mãe, é verdade, eu sempre me lembro da sua mãe como uma mulher de muita fé. Eu sempre me lembro da sua mãe assim, mas sabe? Ela é. Eu sei, ela é uma mulher de muita fé. Eu acho isso maravilhoso. E não importa, não é a placa, não é nada disso. É a maneira como Deus te atrai. Não é? Eles são, e eles são super ativos. Muito ativos. Deus tem mistério em todas as coisas. Hoje, ela não só aceita, né? Como ela ficou super feliz quando a Luana se converteu, e hoje ela reza para o meu irmão também se converter, né? Então, sabe o que eu acho lindo? Porque é um processo, né? Você chegou, entrou de cabeça e ficou. A sua irmã foi, ouviu, pode ter tido um primeiro relacionamento com Jesus, mas foi preciso depois, mais tarde, aquilo realmente fazer a diferença na vida dela, né? Mas me chama muito a atenção, Dani, que você, do seu jeitinho meigo, você foi vivendo Cristo. Você viveu. Tudo aquilo que você ia ouvindo, aprendendo, você ia praticando, né? E com isso você foi agregando, atraindo, e as pessoas não ficaram mais com medo. Porque agora não era eu sou desta igreja e você é daquela, né? Nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então o que nós temos que entender é que há um só Deus, há um só Jesus Cristo, né? Nós estamos falando sobre fé. E é isso que eu queria deixar com vocês. Hoje a Dani, casadinha, tem 2 filhos, que é a coisa mais linda. Ela atua na área com as crianças aqui no Ministério Manaim Kids. Ai, que saudade. Não tá com saudade? Esse negócio do corona tá deixando vontade, né? E o marido atua também nessa parte de mídia social, mesa de som e tudo mais. Mas olha que coisa linda. No caso dela, ela dentro de casa, sozinha, ela precisou primeiro se alimentar,
comer, ouvir, ser transformada por Jesus, e isso foi levando, e isso foi aumentando, e foi chegando em muitas pessoas. Queridos, é isso que eu queria que você pensasse. Nosso tempo é tão pouquinho, mas eu acho que isso você deve guardar no seu coração. Às vezes você vai testemunhar de Jesus muito mais quieto, sem falar nada, mas mostrando um caráter, uma palavra, um zelo, isso muda as coisas. Antigamente, quando alguém queria saber quem iria ser contratado, eles falavam assim: é crente? Pode chamar que ele é o melhor. É isso que nós temos que ser. Não para mostrar para os outros, mas quando você tem Jesus, a gente é sal e luz, tem que fazer a diferença. E isso a gente viu na tua vida, o tempo todo. Não dá vontade de gostinho de quero mais? Queria saber mais e mais dela? Mas eu sei, é coisa pouca, é pequeno, pouco tempo, mas guarda isso no teu coração. Fica com Deus e floresça aonde Jesus te colocar, seja numa escola, seja numa faculdade, seja no teu trabalho, tudo aquilo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Não importa, você está lavando um prato, é o teu melhor, é para Jesus. Põe amor, põe a paixão naquilo que você faz, porque é pura gratidão. Ele nos chamou de filho, você sabe lá o que é isso? O próprio Deus Pai fala: vem, você agora é meu filho. Somos todos da família Manaim, claro, mas nós fomos adotados por esse Deus maravilhoso. Fique na paz, que o Senhor te abençoe.